A partir de agora, a Timbira apresenta Direito no Ar. Direito no Ar. Fique por dentro dos direitos e deveres do cidadão. Direito no Ar. Na Rádio Timbira. No ar, Heraldo Moreira, comunicando. Olá, meus amigos e minhas amigas do Direito no Ar, programa que é fruto da parceria entre a Rádio Timbira, a Associação dos Magistrados do Maranhão e o Instituto Mérito. A Rádio Timbira, você sabe, é a emissora oficial do Estado do Maranhão, sendo vinculada à Secretaria de Comunicação Social, cujo secretário é o jornalista Ricardo Capelli. O diretor-geral da Timbira é o também jornalista Robson Paes. A Associação dos Magistrados do Maranhão é presidida pelo juiz Olídice Barros e tem como diretora de comunicação a juíza Marcela Lobo. O Instituto Mérito divulga em seu perfil no Instagram eventos acadêmicos e humor jurídico. Os eventos servem para aqueles que precisam de certificados de atividades complementares para fins de graduação. Lembramos que o Direito no Ar é gravado e sempre tem, em seu primeiro bloco, entrevistados falando sobre um determinado tema de interesse dos nossos teleouvintes. Hoje iremos tratar aqui no programa Direito no Ar do tema reorganização da ordem jurídica internacional. E para isso convidamos os professores Diogo Viana e Guilherme Santana. Em primeiro lugar, gostaria muito de agradecer a ambos pela disponibilidade de tempo de conversar conosco e, tradicionalmente, no programa Direito no Ar, quando é a primeira participação de um entrevistado, e até para que isso sirva de inspiração para as pessoas que estão nos acompanhando, a gente costuma perguntar ao entrevistado o porquê da escolha da carreira e como chegou até essa carreira. Exatamente, repito, para que outras pessoas se interessem e tentem percorrer o mesmo caminho de sucesso. Então, professor Diogo, professor Guilherme, por gentileza, nessa ordem, né? Por que a advocacia, por que a docência? O caminho da docência, para mim, foi algo tanto quanto orgânico, né? Eu digo que eu não escolhi a docência, ela que me encontrou. E a partir dentro da minha formação, sempre buscando estudar coisas e me formar em coisas por afinidade temática, buscando pelos temas, eu fui caminhando eu fui me aproximando do direito na graduação e depois quando eu tive a oportunidade de adentrar no mestrado e no doutorado, a docência se tornou algo muito natural, muito orgânico na evolução da minha vida. E eu digo que foi um casamento muito natural, de conveniência, mas de uma conveniência de ter sido muito prático, muito orgânico, muito natural. E acabou levando-me à docência, a partir da pesquisa, que é algo que também eu tenho muita afinidade. No meu caso, professor, eu primeiro quero lhe agradecer, tá aqui a presença, tá? E tá ao lado de um grande amigo, que é o professor Diogo. No meu caso, eu brinco que é genético e um processo de maturação também, né? Genético porque meu avô e meu pai têm essa carreira, tanto de professor, né, de docência, quanto de advogado, mas de maturação porque não foi por onde eu startei. Eu startei no curso de História, depois me pós-graduei em Relações Internacionais, então eu sou concursado na área de História, dou aula de História até hoje, e acabei que nesse processo de maturação fui assumindo aquilo que meu avô e meu pai tinham já deixado como um percurso, né? E lhe digo que encontrei não só uma satisfação muito grande naquilo que faço, mas eu me redescobri, não só enquanto pessoa, mas principalmente como profissional. Eu acho que os últimos anos foram de uma satisfação gigantesca para mim. Eu brinco com os meus alunos na graduação que tudo de melhor na minha vida aconteceu depois que eu concluí o curso de Direito, inclusive meu próprio casamento. Eu brinco sempre isso com eles. Eu disse assim, olha, tudo que aconteceu de mais maravilhoso na minha vida aconteceu a partir do ano que eu me formei em Direito. Então, realmente é uma coisa especial para mim.
é um passo na minha vida que eu considero um dos mais importantes que eu vou ter, ainda que eu não saiba quais são os futuros passos que eu terei. Maravilha, certamente inspiradores. Bom, o nosso tema hoje é reorganização da ordem jurídica internacional. O ser humano, ele é bipolar, não no sentido, digamos, psiquiátrico do termo, mas bipolar no sentido de que a gente está sempre pensando em sim ou não, até a linguagem dos computadores é 0 ou 1, e aí essa bipolaridade, ela sempre existiu no mundo também, né? A gente tinha antes a chamada Guerra Fria, a Rússia e os Estados Unidos, um de um lado, outro do outro. Depois da Guerra Fria, a gente poderia dizer, professores, que a gente passou a ter um sistema multipolar de organização dos Estados, inclusive com o surgimento de novos atores internacionais, mas a movimentação recente da Rússia, essa guerra que nós estamos acompanhando, significa um retorno à bipolarização do mundo? A bipolarização como modo de organização, especialmente na ordem internacional, ela é apenas uma das maneiras que se pode organizar que uma ordem internacional pode ser organizada. Você pode ter uma ordem unipolar, como foi o caso do Império Romano, do mundo da época do Império Romano, ou você pode ter uma ordem multipolar, como foi a ordem do pós-Westfália, ali no comecinho da modernidade, em que você tinha várias potências ali no ambiente europeu. A bipolaridade, que é um tipo de organização que nos marcou muito, principalmente aqui na segunda metade do século XX e comecinho do século XXI, nos parece muito forte, muito natural, porque ela é meio que a da nossa época, onde nós acordamos para o mundo, nós como geração. A nossa geração acorda para o mundo, acorda para a vida, observar o mundo numa ordem bipolar. Mas a ordem bipolar é apenas uma das maneiras de organizar. Não que a bipolaridade não seja, como o senhor aponta, muito importante. Nós temos a bipolaridade na ética, nós temos a bipolaridade nas nossas noções de justiça, de certo e de errado, inclusive. Mas a nossa ordem internacional típica é uma ordem bipolar. Essa movimentação russa, o professor Guilherme também tenho certeza que tem uma visão sobre isso, ela, na minha opinião, ela não indica uma nova bipolarização do mundo. Mas o que a gente observa hoje na ordem internacional é um rearranjo de uma nova multipolaridade, em que nós temos, depois do fim da Guerra Fria, ali no fim do século XX, comecinho do nosso século atual, a gente teve um rearranjo multipolar com um hegemon, que é um conceito bem específico de relações internacionais, de você ter uma potência que organiza e que coordena toda essa ordem multipolar. Há quem fale, inclusive, de uma ordem unipolar, centrada nos Estados Unidos, mas eu não tenho dúvida hoje de que nós estamos caminhando para uma nova ordem multipolar. Na verdade, essa é uma pergunta extremamente interessante, porque, como o professor Diogo acabou de mencionar, nós vivemos esse espaço de construção da multipolaridade, né? Primeiro com o surgimento de novos atores internacionais. Até então a gente só compreendia os estados, né, como os protagonistas do cenário internacional. E aí com a multipolarização, o professor fala do pós-Westfália, eu ainda vou até categorizar um pouquinho ali pós-Carta das Nações Unidas, onde os blocos econômicos também estão começando a se pensar, a serem pensados, né? Nessa multipolaridade de entender que os blocos econômicos podem compor em contraposição aos estados ou horizontalmente a esses estados, eu acho que houve uma balança de poder um pouco mais, não vamos dizer equilibrada, mas um pouco mais diversificada, né? Ainda que eu concorde com o professor Diogo a questão do hegemon, porque nós temos um estado muito forte, inclusive no próprio contar a história da humanidade. A nossa história é contada de uma maneira ocidentalizada, né? Então isso precisa ser destacado, né? A gente traz a perspectiva da história do mundo através de periodizações que se caracterizam pela história ocidental.
Então, nós temos pré-história, Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna, Idade Contemporânea, que não coadunam com o que está acontecendo, e essa reflexão só aconteceu no espaço historiográfico muito ocidental, muitos anos depois. Só aí foi instaurado dentro desse nosso espaço, inclusive, escolar brasileiro, há 20 anos, há 10 anos, a história da África, a história da China, né, de outras civilizações que até então para a gente era como se fossem coadjuvantes no cenário internacional. E esse destaque ele ocorre justamente por essa multipolarização e a força que ganha esses blocos econômicos, que acabam então se compondo, se contrapondo, né, e ganhando espaço de uma nova realidade. Nós temos os Estados Unidos no pós-Segunda Guerra Mundial, que se torna o protagonista do mundo, mas nós temos uma União Soviética também forte, uma União Soviética que vai ao espaço primeiramente, né? Uma União Soviética que entende que o poder armamentista é muito mais prudente num termos de tolerância e de paz, né? Uma falsa paz, né? Armar-se para ter paz. E isso é um contexto histórico repetido, né? Da mesma forma que a Pax Romana era crescer para termos paz, né? Então, essa multipolarização ela se destaca na década de 90 com vários outros eixos: globalização, surgimento dos blocos econômicos, surgimento de atores internacionais como os indivíduos internacionais, né, organismos não governamentais que passam a ser destacados também, que passam a ter, não vamos dizer força de Estado, mas que tem uma referência no plano internacional. Indivíduos internacionais como o Bonovox, que tem uma referência dentro do panorama de meio ambiente no plano internacional. Então, nós passávamos a viver um mundo que ele era mais do que multipolar, ele era transnacional, porque você está tendo empresas surgindo que são transnacionais, que estão saindo dos espaços dos Estados. Então, passavam a refletir essa nova dinâmica internacional. O que ocorre é, com a falência da União Soviética, o hegemon, os Estados Unidos, se torna um novo padrão de capitalismo, né, de uma nova estrutura. O capitalismo ele consegue se adaptar em relação a todas as outras propostas de sistema de governo. E aí, de organização desse cenário internacional, surge agora, a partir de um governo totalitarista, uma nova Rússia. Uma nova Rússia, mas com características que nos remontam anteriores à Segunda Guerra Mundial. E isso passa a nos provocar a reflexão, né? É passível uma nova bipolarização? Veja, a Rússia ela tem um discurso muito forte, um discurso de que o problema não se torna a Ucrânia, mas se torna a OTAN. E aí nós temos novamente o medo de uma ocidentalização de um Estado que tinha características, sim, ocidentais, mas também orientais. Aliás, você mais até... eu acho que tem características próprias, nórdicas, né? Um Estado que tem características próprias, que nem se encaixa piamente no mundo ocidental, nem se encaixa piamente no mundo oriental. Perfeito. E eu ainda me permitiria, embora esteja anos-luz de distância dos amigos no direito internacional, mas eu ainda acrescentaria aí a China, né, surgindo nesse ambiente todo. Bom, doutores Diogo e Guilherme, essa invasão russa na Ucrânia trouxe para a humanidade o receio de uma terceira guerra mundial. Esse receio é factível? Os conflitos internacionais, eles podem ser locais, regionais ou globais. O século XX inaugura efetivamente o conflito global. Que a Primeira Guerra Mundial ela não foi efetivamente global, de ter realmente envolvido todas as regiões do mundo, mas nós já vimos na Primeira Guerra Mundial um espalhamento dos conflitos para muito além do espaço europeu e envolvimento da ordem internacional como um todo. Então, é isso que a gente chama de um conflito global. A Segunda Guerra Mundial amplia, aprofunda, mas tem a mesma dinâmica. A grande característica, a Guerra Fria, que marcou a segunda metade do século XX, efetivamente acaba. Aquela Guerra Fria da segunda metade do século XX acabou com o desmantelamento da União Soviética, mas isso não quer dizer que processos e que dinâmicas que eram típicas da Guerra Fria tenham acabado. A tensão entre grandes superpotências
que lutam em conflitos que a gente chama de conflitos de proxy, por exemplo, ou conflitos por procuração, como foi o caso da Guerra do Vietnã, da Guerra da Coreia, essa dinâmica ela continua, mesmo com o fim da Guerra Fria. Ela não é exclusiva, ela era típica, muito característica da Guerra Fria, mas ela não acaba com a Guerra Fria, ela é uma dinâmica que continua. E muitos conflitos continuam sendo lutados entre as grandes potências, podem ser duas, podem ser várias, mas numa ordem multipolar, numa ordem bipolar, mas ainda assim conflitos por proxies ou por procuração. E mais, outra dinâmica da Guerra Fria que sobrevive, que também não vai desaparecer, é a existência e todas as consequências da existência de armas nucleares no mundo. Com a existência de armas nucleares no mundo, a gente continua tendo aquela possibilidade da destruição total em um conflito entre grandes potências. E isso é, inclusive, uma das causas de conflitos por procuração. A possibilidade, respondendo a sua pergunta, a possibilidade de um conflito mundial, assim, numa situação como essa, com essas duas características, essas duas dinâmicas, sempre existe. O mundo não deixou, apesar de Francis Fukuyama, com o seu fim da história, e muitas pessoas ou analistas otimistas que achavam que a gente tinha chegado numa Pax Americana ou numa paz mundial, isso não ocorre e não tem perspectiva de ocorrer. O mundo, até agora, no horizonte que a gente consegue enxergar, o mundo continua vivendo com a espada sobre a cabeça de um conflito mundial. E a dinâmica internacional é sempre de viver com esse risco. É interessante, professor Heraldo, que inclusive o senhor mencionou uma coisa muito importante para esse novo cenário internacional, que é justamente o protagonismo da China. A China até então, mesmo sendo uma das grandes economias do mundo e sendo o Estado, eu brinco sempre com os meus alunos, qual o maior exército do mundo? Os Estados Unidos. Não, o maior exército do mundo é a China, porque se colocar todas as pessoas da China, tem o maior exército do mundo. Então, esse protagonismo, ele passou a ser assumido pela China, na sua grandeza mesmo, e em todas as esferas, né? Então, até mesmo na pandemia de Covid-19, né? O protagonismo de um vírus, e eu não vou chamar de vírus chinês, professor, não vou cometer essa barbárie, tá? Mas o protagonismo de um vírus que tem uma proporção no plano internacional. Então, tudo isso dá à China, talvez, o protagonismo ao qual ela ficou o tempo todo sendo subjugada pelo sistema ocidental. Agora, eu concordo totalmente com o professor Diogo. Eu acredito que todo plano de conflito no cenário internacional é possível, e sempre com essa esfera de uma possibilidade, de um efeito de cunho de uma guerra, sim, de uma guerra mundial. É lógico que essas pequenas guerras por procuração, professor Diogo, elas continuam acontecendo e elas só nos incomodam quando elas afetam estados que têm essa consistência ocidental como a nossa, tal qual a Ucrânia. Então essa proximidade, e aí eu volto de novo a chamar a atenção da OTAN, da União Europeia, essa proximidade com as democracias ocidentais, certo? E aí não me importa qual é o regime e qual o espaço de ascensão a essa democracia. Nós não vamos entrar nesse discurso interno dos Estados. O que me importa é serem considerados como democracias ocidentais, né? Esses constitucionalismos, certo? O que me chama a atenção desses constitucionalismos ocidentais é que todas as vezes que eles são provocados, nós começamos a nos incomodar. Nós ficamos com medo de um conflito internacional. Mas aí nós passamos despercebidos, como guerras do Afeganistão, e nós passamos despercebidos, sim, crises humanitárias absurdas, professor, certo? Nós passamos despercebidos, nós passamos 10 anos de Venezuela, de grave crise interna, reconhecida pelo... A Venezuela foi suspensa pelo Mercosul, a Venezuela foi suspensa pelo protocolo de Ushuaia, certo? Justamente porque não trazia as consultas, não respondia às consultas do Mercosul sobre as crises humanitárias que estavam acontecendo dentro do próprio Estado venezuelano. Mas nós passamos despercebidos sobre isso. Aliás, quando eu digo nós, eu quero registrar aqui, os organismos internacionais fazem pouca visão disso, certo? Porque ali não implica numa ameaça ao nosso sistema, né, ocidental. Então, não implicando uma ameaça que possa passar despercebido. E essa é uma crítica que eu tenho gigantesca a esses organismos internacionais, porque quando isso reflete ao Estado brasileiro, como, por exemplo, um grande fluxo migratório que nós temos venezuelano dos anos de 2019 a 2021, nós estamos falando de uma guerra.
Nós estamos falando de uma guerra civil que tem impacto de cunho mundial. Porque esse refugiado está saindo do seu estado andando, com a sua família, no braço, em busca de alimento, não é de outra coisa. Então nós estamos falando de um regresso a direitos humanos internacionais de primeira dimensão. Né? A pessoa em busca de uma liberdade, a pessoa em busca de uma igualdade, nós não estamos nem falando de dignidade. Nós não estamos falando de dignidade, porque esse refugiado que chega no Estado brasileiro, ele vem passar fome aqui também, mas ele passa menos fome e menos quebra da sua dignidade do que no seu Estado pátrio. Então, essa reflexão é para ser feita. Então, eu penso, sim, que a Rússia ela dá um largo passo para se tornar protagonista nesse cenário internacional, dá um largo passo de mostrar sua força militar, sim, e dá um aviso ao Ocidente, um grave aviso, e continua o aviso, chamando a Finlândia, chamando a Suécia, né, para discutir e dizer assim, olha, nós não vamos deixar as coisas do jeito que estão, nós não vamos deixar a OTAN crescer nesse espaço, porque a nossa segurança ela precisa ser preservada. Não esqueçamos, professor, que a Rússia ela foi muito rápida nesse processo da guerra da Ucrânia, mas principalmente ela foi muito rápida na guerra virtual. Ela foi quem tomou o primeiro passo nessa guerra virtual, inclusive de influenciar eleições durante o mundo todo, né? Sem que o Ocidente acordou muito tarde para esse passo, essa movimentação russa. Então, é necessário entender que talvez a Rússia esteja querendo assumir o seu passo também de hegemon, tá certo? Também assumir por isso eu acredito numa bipolarização bem forte, porque me parece que a Rússia não num plano de um socialismo e comunismo, porque nós estamos agora com essa comum ideologia no mundo de acreditarmos em esquerda e direita e pronto. Mas como uma alternativa de totalitarismo, sim, acredito. Um Ocidente, um Oriente, sim. Maravilha. Estamos conversando com os professores Diogo Viana e Guilherme Santana. Aproveitando, professor Diogo, essa última fala do Dr. Guilherme sobre a questão dos direitos humanos. Direitos humanos, a Declaração Universal dos Direitos Humanos tiveram a sua importância no momento em que se tornou conhecida internacionalmente. Depois viveu um certo ostracismo, discussões muito mais acadêmicas do que reais. Ela volta a ser o foco agora. A gente poderia chegar ao ponto, inclusive, de dizer que a gente vai ter uma espécie de norma supra-internacional? Essa é uma pergunta muitíssimo interessante, de alta relevância no nosso mundo contemporâneo, porque a Declaração Universal dos Direitos Humanos, ela não foi feita para durar pouco. E ela não nasceu há pouco tempo. Eu tenho um amigo que costuma dizer que parece que o mundo foi inventado na Revolução Francesa. Mas a Declaração Universal de Direitos Humanos, ainda que muitos autores localizem a sua origem na Revolução Francesa, algumas das suas formulações dos seus conteúdos predatam a isso, vêm de antes disso. De bem antes disso. Os direitos humanos, a gente localiza origens históricas dos direitos humanos muito anteriormente à Revolução Francesa. A Declaração Universal dos Direitos Humanos, ela não deve ser percebida dentro da ordem internacional como um instrumento isolado. E como um instrumento isolado, ela pode ter momentos de maior importância ou de menor importância. Mas a Declaração Universal dos Direitos Humanos, ela é, sem dúvida nenhuma, um documento de relevância não apenas jurídica, mas também ética, de inspiração, de fortalecimento histórico de ideias importantes e civilizacionais, que falam para muitos povos, inclusive para povos que hoje a gente chama de ditaduras. Mas a Declaração Universal dos Direitos Humanos fala para a humanidade inteira. Mas para falar para a humanidade inteira, também eu tenho um outro amigo que também diz que o problema mora nos detalhes. Se você quer que todo mundo concorde com alguma coisa, você não pode detalhar muito. Ela tem que ser algo um pouco geral, para respeitar a diversidade de pensamentos, de opiniões e de visões de mundo. A Declaração Universal de Direitos Humanos tem essa função, mas ela é também parte de um sistema de proteção de direitos humanos que, além de tribunais, cortes internacionais e outros órgãos, também é formado
por outros documentos jurídicos internacionais. A Declaração Universal de Direitos Humanos, ela é, como o seu nome indica, uma declaração, uma afirmação importante, com peso ético, cultural, político, inspiracional. Mas nós também temos instrumentos de vinculação jurídica específica e direta, que foram feitos, especialmente os dois principais, tem muitos outros, tratados internacionais de grande relevância, multilaterais, regionais, globais, mas os principais desses tratados internacionais são os pactos, os chamados pactos dos anos 60, feitos ali no âmbito da ONU. O Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos e o Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, que este, sim, tem força vinculante na ordem internacional, não apenas material, que o professor Guilherme acredita na força vinculante da Declaração Universal de Direitos Humanos, mas eles também têm força formal, que a Declaração Universal de Direitos Humanos, a função dela é mais de inspirar, e os pactos de aplicar, de serem mais práticos. Mas isso não é nenhum detrimento para a Declaração Universal de Direitos Humanos, por quê? Porque ela é parte de um sistema e ela é a origem, e vamos chamar, eu que acho a palavra até limitada, mas ela é a origem ideológica, no sentido de ser onde nasce aquela ideia, onde nasce aquela inspiração. Eu não tenho dúvida nenhuma dessa importância da Declaração Universal de Direitos Humanos como a origem, o lugar de nascimento deste sistema, dessa proteção de direitos humanos, que é muito antiga, mas que teve toda uma reestruturação, aprofundamento e ampliação no pós-Segunda Guerra Mundial. Quanto a falar de uma ordem ou uma norma supra-internacional, os autores das relações internacionais do direito internacional falam que a ordem internacional é uma ordem horizontal, feita de iguais, os estados estão todos no mesmo nível e que, portanto, eles trabalham muito mais, eles convivem muito mais por coordenação do que por subordinação, apesar de haver estados poderosos e estados menos poderosos, não há dúvida. Que está entre Estados Unidos e Guatemala, você tem uma diferença de poder, e a Guatemala, em muitas vezes, precisa se submeter aos interesses dos Estados Unidos nas relações entre esses estados. Mas, ainda assim, não há uma hierarquização entre os estados na ordem internacional, como nós observamos na sociedade doméstica. Na sociedade brasileira, nós temos o governo e temos cidadãos. E o governo, efetivamente, o Estado, efetivamente governa os cidadãos. Isso não acontece na ordem internacional. A ideia de uma norma supra-internacional seria uma inspiração ou uma sugestão de uma verticalização dessa horizontalidade da sociedade internacional. Ela está acontecendo, já se nota uma verticalização dessa ordem horizontal, mas ela ainda é horizontal. Essa verticalização ainda está iniciando, ainda está incipiente. É interessante, professor Aldo, professor Diogo, que, como o professor Diogo falou, eu sou um defensor ferrenho do poder vinculante da Declaração Universal dos Direitos Humanos. E eu acho que não só eu, uma boa parte da doutrina de direito internacional acredita que o processo de fundamentalização desses direitos humanos internacionais nas constituições ocidentais, eu vou restringir as ocidentais, tá, professor? Apesar de muitos estados fundamentalistas e muitos estados orientais assumirem esses direitos também em suas constituições. Mas essa fundamentalização nos estados ocidentais, ela traz para os instrumentos normativos internos de maior amplitude, né, as constituições, a sua obrigatoriedade. Então, de fato, seria um poder vinculante. Agora, é indispensável dizer que esse é um dos instrumentos que ele é aprovado por meio de resolução justamente para que esse caráter mais amplo dele não impeça sua aprovação. Então, é a forma de que os Estados respeitem esses direitos humanos. E nós estamos falando de um contexto de coexistência, e eu vou utilizar essa perspectiva da dimensão do professor, de dimensões de direitos humanos, e não de gerações do Bobbio, mas vou ficar com essa das dimensões do professor Antônio Cansado Trindade para prestar essa homenagem a ele, pelo falecimento dele e tudo, mas é porque a coexistência ela é latente. Nós estamos falando de estados que estão brigando pela sua liberdade e estados que estão falando de outras dimensões de dignidade já. Então nós precisamos entender que nesse plano, pensar num espaço supranacional pode ser subjugar estados. Então pode nos deixar inseguros, né, quanto a esse hegemon, né, como você estava falando anteriormente, quanto
os Estados Unidos, por exemplo, impor uma determinada forma de governo ao plano internacional. E aí, esse supra-internacional também pode se botar a refletir sobre outro propósito. Uma organização como a Organização das Nações Unidas discursar por todos. Discursar por todos é um perigo muito grande. Nós vimos aí, durante a pandemia, vários estados que discordavam de várias decisões implementadas pela OMS. Veja, não estou aqui para fazer juízo de valor sobre as decisões. Eu estou dizendo como é que eu vou me submeter, por exemplo, ao trancamento de fronteira em um determinado estado, se eu preciso da produção alimentar de um outro estado. Certo? Como é que eu vou fazer nós vivemos uma coisa absurda, onde mandava todos nós nos trancarmos, mas os países que tinham mais capacidades financeiras correram à China para buscar não só vacinas, mas máscaras, respiradores. Nós vivemos um boom. Diplomatas franceses compraram mercadorias que estavam destinadas a países pobres, pagando mais. Simplesmente pagando mais. Então, na hora, essa também é uma espécie de guerra, a guerra do capital, professor. Né? Então, é necessário refletir, e eu sou um fiel ferrenho mesmo da internacionalização desses direitos humanos como padrão de organização desse cenário internacional. Vejo uma falibilidade numa perspectiva de uma norma supranacional, tá certo? Mas, ao mesmo tempo, no meu coração, e eu estou falando com o coração, eu fico sempre na perspectiva positiva, né, da positivista, kelsiniana, que é necessário uma ordem moral, uma norma hipotética, né, que esteja ali, uma grande norma que possa orientar esses estados. Eu não compreendo, professor, eu acho que orientais, fundamentalistas, ocidentais, sejam quais forem totalitaristas dos estados, eu acho que algumas coisas se convergem, todos nós queremos viver, né? Então algumas coisas convergem. Então, por isso, acredito muito nessa inspiração da Declaração Universal dos Direitos Humanos, e acredito que no dia que me entregar ou não acreditar mais, perde o sentido de muita coisa para mim. Então, por isso, eu vejo que talvez não uma norma supra-internacional, mas um poder vinculante que constrange aos Estados. Isso sim, isso eu acho que é mais prudente. Perfeito. Nós, humanos, e consequentemente os estados que criamos, precisam de limites, né? Se a gente não tiver limites, vira a barbárie, né? Queridos professores Diogo Viana e Guilherme Santana, infelizmente essa conversa riquíssima, ela tem um limite também, que é o limite do tempo, e a gente vai ter que encerrar aqui. E é o tipo da conversa que a gente aprende muito e que a gente adoraria continuá-la numa mesa com vinho, ou com cerveja, ou com cachaça, para não parecer algo elitista, não é? Porque é muito enriquecedora mesmo. Então, eu só tenho que agradecer a ambos e fica agora o espaço para suas considerações finais. Eu quero agradecer a oportunidade, professor Heraldo, um amigo querido, com quem eu tenho convivido já há pouco tempo, mas que já mostra uma grande sensibilidade e uma grande cortesia no dia a dia. Lhe agradeço muito a oportunidade, e como assim, uma nota final, eu gostaria só de apontar que nos novos conflitos de ideologias políticas do mundo, que pode estar acontecendo nas constantes transformações, o nosso novo mundo, talvez ele não se organize na bipolaridade socialismo-capitalismo, mas os conflitos de ideologia e de propostas de civilização continuarão em conflito. Existe a civilização muçulmana, a civilização ocidental, a civilização chinesa, a civilização japonesa, que são diferentes, a hindu. Então você tem civilizações diferentes, e a grande marca, nós começamos hoje falando da bipolaridade, mas a grande marca da humanidade é a diversidade. E dentro dessa diversidade é que nós vamos continuar construindo e caminhando a vida da humanidade. Muito obrigado, agradeço a audiência, agradeço o público que possa estar tendo interesse aí na nossa conversa, e desejo a todos um ótimo dia, uma ótima semana. Professor Heraldo, primeiro é uma honra muito grande, uma felicidade muito grande. O professor foi meu professor,
né? E eu tenho um orgulho demais. Eu comentava com o professor Diogo sobre isso. Eu tenho tanto orgulho de ter sido seu aluno, porque todo mundo dizia que o professor Aldo é um dos professores mais competentes e mais exigentes. E é verdade, esses professores são aqueles que a gente lembra, né, da faculdade. Então eu quero registrar isso, pelo menos a primeira felicidade de estar aqui dividindo esse espaço com o senhor, e o orgulho de estar aqui, muito feliz mesmo. Dizer que é sempre uma honra. Eu já pesquiso há alguns bons anos com o professor Diogo, alguns bons artigos já publicados, e tenho um carinho muito grande por Diogo. É uma pessoa que a gente, nas divergências, o respeito sempre permanece, e isso é maravilhoso, é isso que constrói a ciência, né? E, professor, para encerrar, eu quero lhe, já que o senhor fez uma pergunta inicial sobre o que nos despertou, né, para a nossa área acadêmica e para a área jurídica, eu quero encerrar com apenas umas palavras de bom grado e daquilo que me manifesta essa área do direito internacional. Eu hoje vejo uma discussão muito forte, né, na questão da ideologia política, tomando conta de tudo quanto é grupo de WhatsApp, né, de tudo quanto é mesa de bar, e as pessoas elas deixaram de defender a tão sonhada diversidade, né? Aliás, muitas das vezes defendem uma diversidade completamente atrapalhada, né? Totalmente constituída em ideologias, se desapercebendo por discussões sobre linguagem que me deixam tão entristecido, quando na verdade situações de cunho mais imediatas precisam ser trabalhadas, né? Não só refugiados, mas a nossa própria linha de pobreza dentro do Estado maranhense, né? Então, e todos esses espaços internacionais de discussão no plano internacional, elas perpassam sobre a senhora que trabalha na sua casa, né, a sua diarista, né, sobre o menino que você vê que é viciado em crack e que está no sinal ali do São Francisco, né, e todas essas coisas, elas são reflexos justamente dessas nossas discussões que não nos levam a efetividades. Então, eu sugiro àquele profissional, ou principalmente aquele estudante que está começando nesse espaço, entender que o caminho dele, a ação dele, ela tem que partir desde a faculdade, né? Desde o primeiro momento ali, ele tem que ter um plano não por ele, mas um plano por todos. Só quando a gente entender que cada ação nossa reflete em alguém, que cada ação nossa reflete em o sucesso ou a infelicidade de uma pessoa, a gente vai começar a ter a real dimensão das nossas responsabilidades no mundo. Porque o mundo existe, mas ele existe porque existe um indivíduo. E esse indivíduo, ele precisa ter a responsabilidade sobre o outro indivíduo. Então, professor, fica aqui como de coração mesmo a expectativa de que a gente tenha uma audiência gigantesca e a cobrança de que esse vinho seja efetivado, viu, para que a gente possa continuar esse bom papo, viu, professor? Com certeza. Isso é direito de verdade. Conversamos com os professores Diogo Viana e Guilherme Santana sobre reorganização da ordem jurídica internacional. Faremos agora um rápido intervalo, mas logo estaremos de volta com o seu Direito no Ar. Continue conosco. Estamos apresentando Direito no Ar. Direito no Ar. Fique por dentro dos direitos e deveres do cidadão. Direito no Ar. A Rádio Timbira. Uma mentira repetida 1000 vezes vira verdade? Não! É falso que o Supremo tenha tirado poderes do presidente da República de atuar na pandemia. É verdadeiro que o STF decidiu que União, estados e prefeituras tinham que atuar juntos, com medidas para proteger a população. Não espalhe fake news. Compartilhe as verdades do STF. youtube.com/TV Timbira. Acesse e acompanhe a programação da Nova 1290. @Rádio Timbira, no Facebook, Twitter e Instagram. É a Nova 1290 no seu computador ou smartphone. Estamos de volta. Direito no Ar.
Direito no Ar. Fique por dentro dos direitos e deveres do cidadão. Direito no Ar. Na Rádio Timbira. No ar, Heraldo Moreira, comunicando. Estamos de volta aqui pela Rádio Timbira com o seu Direito no Ar, em parceria com a Associação dos Magistrados do Maranhão e o Instituto Mérito. E chegou a hora do quadro A Vida Pede Passagem, produzido pela ONG SOS Vida, Paz no Trânsito. Vamos assistir? Olá, sou José Martinho, integrante da SOS Vida pela Paz no Trânsito, e no Vida Pede Passagem de hoje eu quero continuar falando um pouco a respeito das normas gerais de circulação e conduta. Isso porque essas regras elas são fundamentais para que nós possamos garantir um trânsito mais seguro para os usuários da via. O seu artigo 35 ele vai nos falar da importância da luz indicadora de direção do seu veículo, e na íntegra do artigo 35 vai nos dizer que antes de iniciar qualquer manobra que implique um deslocamento lateral, o condutor deverá indicar seu propósito de forma clara e com a devida antecedência. Isso por meio de luz indicadora de direção do seu veículo, ou fazendo um gesto convencional de braços. E aí no seu parágrafo único ele vai definir o que é esse deslocamento lateral. Ele vai dizer que a transposição de faixa é o movimento de conversão à direita ou à esquerda, ou também a manobra de retorno. Então isso é importante porque constantemente no trânsito diário a gente é notório o não uso dessa luz indicadora de direção, ou seja, o condutor ele vem numa faixa de circulação e aí quando ele pretende fazer a mudança de faixa, seja para a direita ou para a esquerda, ele muitas vezes não aciona a luz indicadora de direção, que é o conhecido pisca-pisca ou seta, como é conhecido popularmente. Então é importante observar este artigo 35, que está dentro das normas gerais de circulação e conduta, porque assim nós iremos garantir um trânsito mais seguro. Então, todas as vezes que o condutor estiver na via, ele estiver parado, for sair do estacionamento ou adentrar o estacionamento, ele precisa fazer a sinalização indicando a sua intenção. Se ele está numa faixa, vai mudar para outra, também precisa ligar a seta indicando a sua intenção, e isso com antecedência. Da mesma forma, quando for fazer a conversão à direita ou à esquerda ou um retorno, o condutor ele precisa de forma bem clara e com antecedência acionar essa sinalização a fim de que possa demonstrar para os demais usuários da via a sua intenção. Então é importante observar este artigo para que assim nós possamos garantir um trânsito mais seguro. Até a próxima. No segundo bloco, nós temos programas produzidos pelo Conselho Nacional de Justiça, sempre com temas relevantes e atuais. Acompanhe! Olá, está no ar mais uma edição do Link CNJ. Aqui você acompanha assuntos da justiça que impactam o seu dia a dia em reportagens e conversas exclusivas com personalidades do mundo jurídico. E hoje vamos falar da Lei de Acesso à Informação, que acaba de completar 10 anos em vigor. A lei estabeleceu que a transparência é regra no poder público e o sigilo é exceção. Ou seja, o cidadão tem todo o direito de ter acesso a dados, documentos e contratos nos 3 poderes sem ter que apresentar justificativa.
A Lei de Acesso à Informação, publicada em 2011, atinge os órgãos públicos da administração direta, dos poderes executivo, legislativo, incluindo as Cortes de Contas, além do Judiciário e do Ministério Público. Também estão sujeitos à lei autarquias, fundações públicas, empresas públicas da União, estados, Distrito Federal e municípios. Todos estão obrigados a manter a sociedade informada, por exemplo, do uso que fazem do dinheiro público e dos projetos e obras que executam. E devem atender a pedidos específicos de informação, a não ser que os dados sejam imprescindíveis à segurança da sociedade e do Estado, nos casos previstos em lei. Houve um progresso, em termos principalmente de estruturação dos mecanismos de acesso, que são as criações dos sistemas eletrônicos de informação, os decretos estaduais, a implementação de políticas de acesso em municípios. Só que aí, por outro lado, a gente tem vivido nos últimos anos um retrocesso político e simbólico. Por um lado, a gente tem uma falta de informações coerentes, baseadas em fatos, baseadas em estudos científicos, por exemplo, e por outro, a gente vê informações falsas, sendo compartilhadas por governantes, por servidores e servidoras públicos. No caso da Justiça, o direito à informação é estimulado principalmente pelo ranking da transparência, criado pelo CNJ em 2018. O ranking, estabelecido anualmente, valoriza os tribunais e conselhos que mais se destacam no fornecimento de informação ao cidadão de forma clara e organizada. Os itens são avaliados por meio de 84 questões. Por exemplo, se os órgãos publicam seus objetivos estratégicos, metas e indicadores, levantamentos estatísticos sobre a atuação do órgão, o calendário das sessões colegiadas, a ata das sessões, informações sobre licitações e contratos, entre outros. Na terceira edição, que foi em 2020, a gente teve 17 órgãos na faixa de cumprindo os itens, naquele ano, acima de 90%. Desde o ano passado, em 2021, a gente tem 53 órgãos acima de 90% cumprindo, Então, houve um aumento muito significativo dos órgãos observarem. A 5ª edição do ranking, a deste ano, ainda não tem resultado oficial, mas os números preliminares indicam que o desempenho geral melhorou ainda mais. Outros 2 órgãos da Justiça passaram a cumprir o desejado em mais de 90% dos itens avaliados. Para falar sobre o assunto, eu converso agora online com Kátia Brembati, vice-presidente da Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, e também com Bruno Morassutti, advogado e cofundador da agência Fiquem Sabendo. Muito obrigado aos dois pela participação no Link CNJ. Eu começo com uma pergunta para a Kátia. No começo do programa, Kátia, eu disse que o cidadão tem todo o direito de ter acesso a dados, documentos, contratos e sem ter que apresentar justificativa. O cidadão tem conseguido esses acessos? São feitos milhares de pedidos todos os anos para todas as instâncias. Governo federal, governo estadual, governos municipais, prefeituras, portanto, câmaras municipais, assembleias legislativas. Então, hoje a gente não tem uma forma de fazer um controle absoluto de tudo que é pedido e, portanto, a gente não sabe, inclusive, responder se todos os pedidos são respondidos, porque a gente tem várias cidadezinhas pequenas, que têm dificuldade, 10 anos depois, de implantar a lei de acesso. Eu estou falando diretamente aqui do Paraná, eu fiz uma reportagem aqui recentemente aqui no Paraná, em que eu fiz um pedido para uma prefeitura e a resposta que eles me deram foi: nossa, nunca ninguém tinha feito nenhum pedido. Então, em alguns lugares ainda é novidade e, portanto, a gente não tem esse monitoramento. O que a gente sabe são os pedidos ao governo federal, Isso a gente consegue controlar mais facilmente. E a gente, existe uma dúvida se todos são respondidos, Por quê? A forma de medir se foi respondido ou não depende muito de quem está fazendo a conta, O governo federal costuma dizer
que responde, né? Mas, recentemente, eu tive a oportunidade de fazer um relatório juntamente com a Fiquem Sabendo, que está aqui representada pelo Bruno, né? Sobre alguns pedidos de lei de acesso ao governo federal, que constavam no sistema como respondidos, mas quando a gente ia lá ver a resposta, ela não tinha efetivamente sido respondida, né? É importante dizer, para finalizar essa primeira pergunta, né, essa primeira resposta, que o fato de não receber resposta, primeiro, é motivo de tomar medidas, né? Dependendo da situação, recorrer, dependendo da situação, avisar o Ministério Público, dependendo da situação, publicar uma reportagem reclamando que a resposta não foi recebida. E não podemos deixar de insistir, de continuar fazendo pedidos. Não é porque uma resposta não foi recebida que a gente deve abandonar esse instrumento, que é um instrumento tão importante para a democracia no Brasil. Bruno, eu lhe faço a mesma pergunta. O acesso tem sido permitido, ainda que não haja estatísticas, como bem lembrou a Kátia, sobre o número de pedidos, e ainda mais em cada uma das 3 esferas de poder. Mas tem sido atendido de uma forma geral? Se não, onde é que é o maior problema? É na esfera municipal, estadual, federal? O que você pode nos dizer, Bruno? Olha, a gente avançou bastante com relação ao cumprimento da Lei de Acesso à Informação, né? Eu diria que desde 2011 a gente tem um avanço significativo, é muito mais fácil obter informações, né? Claro, né, concordo com a Kátia, a gente tem muitos problemas ainda e muitos desafios, mas a gente não pode certamente comparar o cenário em 2011, em que a lei ainda era uma ilustre desconhecida, com hoje, 10 anos depois, né, em que nós temos sistemas já mais organizados, a gente já tem servidores que estão, bem ou mal, assim, mais cientes de que tem que cumprir a lei de acesso à informação, né? Mas sim, a gente tem desafios, principalmente em nível municipal, né, e em nível estadual. A gente tem, assim, percebe que servidores são ainda pouco treinados para fornecer informações, ou tem poucos recursos técnicos para atender um pedido de acesso à informação, porque isso exige gestão, exige organização, exige todo um preparo anterior por parte do órgão, e quando a gente faz um pedido, a gente muitas vezes percebe que o órgão não estava preparado e organizado para fornecer uma resposta. E, além, claro, dos municípios, a gente também ainda tem, infelizmente, alguns desafios no próprio sistema de justiça, né? Tanto o Ministério Público quanto o Poder Judiciário, embora não tenham avançado bastante, o Judiciário em especial, desde a resolução 215 do CNJ, a gente ainda tem alguns tribunais que atrasam respostas para muito além do razoável, né? E a gente percebe que com a ação do CNJ, né, quando o CNJ é mais incisivo e estabelece mecanismos de controle eficientes, os tribunais passam a responder, né? Então, a gente percebe que tem uma relação direta entre a atuação do CNJ e a melhoria da transparência ativa e transparência passiva nos tribunais. Kátia, no começo do programa eu disse que, de uma forma geral, o cidadão tem direito ao acesso, mas há exceções. Que exceções seriam essas? A gente não pode pedir tudo, né? Existem vários motivos pelos quais a gente não pode pedir tudo. Primeiro, uma questão de volume, né? Imagina se eu pedir milhões de documentos que custariam muito dinheiro para fotocopiar, ou então muitas horas de trabalho de servidores, né? Então, existem limites. Inclusive, uma das prerrogativas, uma das premissas da lei é a questão do trabalho adicional. Então, eu posso fazer pedidos desde que eles não exijam o chamado trabalho adicional. Mas isso ficou vago, né? O que é trabalho adicional? Então, se um servidor precisar levantar de uma mesa e ir até a outra para pegar um documento, será que isso é trabalho adicional, né? Por isso precisou ser pensado, né, uma forma de quantificar esse trabalho adicional, e a CGU tem um entendimento que qualquer coisa que tenha menos de 120 horas de trabalho não pode ser considerado trabalho adicional, né? Outra questão que também é bem comum, assim, é a questão dos sigilos. A lei, ela estabelece que você não pode passar por cima de outras leis. Então, por exemplo, assim, o meu sigilo bancário, o meu sigilo fiscal, eles continuam sendo protegidos. Então, eu não posso, o meu vizinho quer saber quanto eu ganho, por exemplo, e manda um pedido para a Receita Federal dizendo, quero o sigilo bancário da fulana, né?
essas informações estão protegidas por outras leis. Então, todas as informações que estão protegidas, elas continuam protegidas. E existem informações que são sensíveis, né, informações, por exemplo, de laudos médicos, uma série de outras informações que são protegidas. Informações sigilosas, informações de um inquérito em andamento, né, enquanto está no processo de investigação, ou informação, por exemplo, a planta de um presídio, né? Não adianta eu pedir a planta de um presídio que me permitiria, sei lá, estabelecer uma rota de fuga, que eu não vou receber esse tipo de documentação. Então, existem exceções à regra, mas é importante lembrar que a regra é a transparência, né? A maior parte das informações deve ser pública, né, com pouquíssimas exceções, né? Esse é um processo de cultura, né, de mudança de cultura, como o Bruno mencionou. Hoje a gente está num cenário muito melhor do que há 10 anos, quando a lei começou a vigorar. A gente ainda tem muito para avançar, mas a gente já está melhorando. E esse processo de mudança de cultura para uma cultura de transparência leva um tempo mesmo, né? E a gente lembra que, caso você queira participar do nosso programa, apesar dele ser gravado, você pode fazê-lo com suas críticas, dúvidas ou sugestões pelo nosso e-mail amaimprensa@gmail.com. AMA, imprensa, tudo junto, @gmail.com. Voltaremos semana que vem com o seu Direito no Ar, um programa da Rádio Timbira, a Associação dos Magistrados do Maranhão e Instituto Mérito. Até lá e muito grato por sua audiência. Você acabou de acompanhar mais uma atração da Timbira AM. Direito no Ar. A primeira do Maranhão. Timbira.